Olá pessoal, bem-vindo aos treinos do Tao. O estado natural do ser humano é paz, saúde e felicidade. A gente veio aqui hoje para trazer algumas dicas de como a pessoa pode relaxar, de como a pessoa pode passar, né, de um estado agitado para um estado, vamos dizer assim, pré-meditativo, e para depois as pessoas que se interessarem aprenderem meditação. Seja qualquer meditação, já ajuda muito. As pessoas quando se acalmam, aqui a gente do Treinos do Tao, que a gente aprofundou, né, no taoísmo, o estado natural do ser humano é paz, saúde e felicidade. Eu repito isso porque eu percebi isso em mim e que as escrituras, os clássicos taoístas, é isso que eles nos dizem, que meditar é voltar ao estado natural. Então, a gente vive, eu estou falando para vocês que são pessoas que vivem na cidade, né? Eu não estou falando para monges que vivem nas montanhas, em isolamento. Então, para a gente que vive na cidade, a gente tem que procurar desenvolver uma rotina, um protocolo para a gente voltar a esse estado natural. Por quê? A gente tem essa vida na cidade e é uma vida agitada, de muito compromisso, principalmente para o pessoal que vive nos grandes centros, é muito estresse, principalmente. Tem diversos estresses que eu não vou agora entrar nos detalhes, né, de por que eles são assim. A nossa civilização está nesse ponto, eu vou comentar isso em outro vídeo. Na verdade, eu vou comentar assim, mais alguns 2 ou 3 vídeos. Um deles é sobre o xamanismo. O xamanismo ele é pré-civilização. Muitas pessoas, né, falam sobre criar novas regras éticas, sociais, sobre o que está acontecendo dentro da nossa civilização. Quando eu estou falando de civilização, não é só o Brasil, todo mundo passa por esse momento de ebulição, transição, né? E vamos dizer assim, é como se fosse uma panela de pressão, e quando a pressão aumenta muito, as pessoas tendem a dar atenção, se preocuparem primeiro com si mesmas. Isso por um lado, e outras pessoas manifestam doenças psicológicas, toda a violência urbana que nós temos, né? E, bem, então eu vim aqui hoje para trazer essas pequenas dicas. Aliás, a propósito, antes disso, eu tenho também já um curso pronto online, né, sobre meditação, a meditação, o Qigong taoísta, que também diz respeito a essa questão de voltar ao seu estado natural. O curso pode ser feito online e, para quem mora em Brasília, me procure depois no e-mail treinosdotao@gmail.com para ter uma aula presencial ou metade presencial e metade online, assim como preferir. Então, de novo, eu vim aqui para trazer umas dicas, né? A gente, durante o dia, a gente fica muito agitado, seja porque a preocupação com o trabalho, a preocupação em arrumar um trabalho, as preocupações em dar conta das metas, né, compromissos sociais, compromissos profissionais, isso tudo causa muita preocupação. E o não atingimento, a gente não consegue, naturalmente, a gente não consegue dar conta de todos esses compromissos. E isso gera frustração. Frustração e preocupação geram estresse. Então, como é que a gente vai chegar no final do dia e conseguir dormir bem? Como é que a gente vai dormir bem? Primeiro, a gente tem que relaxar. Eu lembro essa questão, o fato de dormir, porque a pessoa, quando está, vamos dizer assim, na sua vida, não tá em excesso de estresse, até agora colocando mais especificamente, um pouco de estresse não é mal. O estresse em excesso, sim, aí
a coisa fica grave. Pode gerar depressão, ansiedade e todas essas coisas que já são consideradas doenças contemporâneas. Então eu lembro o ato de dormir porque a pessoa que está no seu estado normal, aí você deita na cama, aí você vai relaxando, a vibração vai baixando, vai diminuindo, daqui a pouco você dá aquela relaxada e você apaga, aí dorme. Essa relaxada que você dá, que a gente procura como uma espécie de estado pré-meditativo. Eu também falei agora, eu acredito, quer dizer, na minha visão e na minha vida, eu percebo que existe a mente como entidade incorpórea e o cérebro como entidade corpórea. Ainda não entrando aqui no detalhe sobre a questão da matéria, mas existe então um cérebro e a mente. Então o cérebro ele funciona numa frequência mensurável, que a galera da neurociência mensurou mais ou menos o seguinte: na frequência beta, a frequência beta vai mais ou menos de 14 Hz a 40 Hz. E essa frequência que nós vivemos durante o dia, estado, aquilo que eu estava comentando, estado de preocupação, foco, preocupado com isso, com frustrações e assim por diante. Aquele estado de pré-relaxamento ou pré-sono é o estado alfa. O estado alfa, ou melhor, a frequência alfa, ela vai aproximadamente de 7, 7,5 a 14 Hz, que é o estado pré-sono, e já para muitas pessoas esse estado já seria de uma grande ajuda para a pessoa perceber, perceber a calma, que a calma está dentro dela, só na respiração e tal. Então, esse estado alfa é o estado pré-meditativo, mas que você já percebe, você já tem um vislumbre daquela paz, daquela calma. Então agora eu vou dar mais dicas de como chegar nesse estado. Então hoje eu vou dar aqui algumas dicas para a pessoa relaxar. A primeira dica que eu dou já é uma dica de origem taoísta. Segundo o taoísmo, os ouvidos eles são uma extensão dos rins, e os rins no ser humano eles são uma corporificação da água, a água da natureza. Então o que eu sugiro? Ou para quem tem em casa aquelas fontezinhas que tem um ruídozinho muito agradável, quer dizer, não é um ruído, tem um som agradável, aquele ruídozinho de água batendo. Eu vou colocar também aqui no taoísmo, e agora ampliando um pouco, vou falar também sobre o xamanismo em outra palestra, eu também sugiro que vocês vejam. No taoísmo existe eles chamam de 5 elementos, Então a água e o fogo são os principais elementos segundo o taoísmo. Então, como a gente está falando da água, a água está ligada aos rins, e além desse barulhinho, desse som de água que eu coloquei, pode ser esse som, alguns chocalhos, são vendidos pelos povo nativo, que eu chamo. Esse é um chocalho de água,
esse também ajuda a relaxar. Vocês percebem que o som, aí, novamente, o som da água estimula os ouvidos, que também são a extensão dos rins, que são água. Então, a água também, em nós, são parte das emoções. Se a nossa água está agitada, aí a gente fica agitado. Né? E vocês talvez percebam, né, que a água nossa agita e nós nos agitamos. São duas entidades que eu coloco que são separadas. Reformulando, quando a gente está em estado de meditação profunda, a gente percebe que você não é as emoções nem os pensamentos. A gente percebe essa... eu não sei uma palavra, não é separado, mas a gente se percebe como a consciência. Você se percebe como pura consciência. Enfim, essa foi a primeira dica. A segunda dica, né, para as pessoas que já têm talvez alguma possibilidade, talvez uma facilidade maior, mas eu vou deixar aqui também essa dica. A pessoa quer relaxar, vamos fazer agora então um pequeno exercício. Vamos escutar as respirações. Procure escutar suas respirações, perceber suas respirações. Perceba a sua respiração no corpo todo. E aí você vai percebendo a sua respiração e na medida em que você coloca o foco somente em perceber a respiração, você tira o foco da agitação, da sua agitação mental, aquelas vozes e pensamentos que ficam se repetindo no seu cérebro, mente. Você vai também percebendo que mesmo que você já esteja diminuindo a sua frequência cerebral, mas você ainda sente muita energia na cabeça. Isso é que nesse ponto, é que o curso de meditação taoísta pode ajudar muito. Eu vou ensinar a você como desmobilizar esse excesso de energia que fica na cabeça no final do dia, que é o resultado, né, desse dia agitado que eu estava comentando. A gente chega no final do dia e está com muita energia na cabeça. E aí a gente não consegue dormir, né, aí já vamos dizer assim, entrando naquela questão do excesso de estresse, não consegue dormir, fica com dificuldade, né, para se acalmar, com todos esses... E se isso persiste muito, esse excesso de estresse, a pessoa passa a não dormir direito, passa a ter ansiedade, depressão, né, e entra numa espiral negativa, né. Isso também, com o tempo, esse excesso de estresse, ele causa uma acidificação de toda a água do seu corpo. Porque nosso corpo não é água só nos rins, nosso corpo, antigamente o pessoal falava de 3/4, eu acho que 4/5 do nosso corpo é água, e talvez mais do que 4/5, é água pura, água. Então quando a gente acidifica a água do corpo, acidifica primeiramente o microbioma gastrointestinal, ou seja, você começa com uma tendência de ter gastrite, mas essa acidificação da água do corpo, ela é a origem de muitas doenças. Então, esse acalmar, mesmo que não seja uma meditação profunda, mas essas dicas de acalmar aqui são muito importantes, porque o mero acalmar, espero que você tenha, acho que todos vocês devem ter uma memória de momentos calmos. Então, vai aqui outra dica.
lembre-se dos momentos que você teve de calma, de paz. Use a memória positivamente, não só para lembrar o que você passou de ruim durante o dia. Porque a vida é assim, nós vamos passar muitas coisas, de frustrações, e nós temos que superar essas coisas, acordar no dia seguinte e continuar adiante na nossa, nessa vida aqui, nessa civilização maluca. Então, procure agora lembrar algo positivo. O estado natural do ser humano é paz, saúde e felicidade. Até a próxima.